Eu sou chamado em todo tempo por alguém que é tão precioso e me convida para comer, dividir segredos, revelar o coração, rir alegremente, desfrutar em comunhão. Muitas outras vezes o convite é mais intenso. Vamos para o átrio, pro santíssimo lugar. O incenso, a fumaça, a glória e o seu poder. A aliança pelo sangue, o Cordeiro Jesus. E a sabedoria se manifesta na nossa vida. E aonde nós agirmos com sabedoria, nós teremos agido com mais santidade. Nós teremos agido separado do que normalmente o ímpio faz. Compreendeu, irmão? Isso tem aplicação para a sua vida? Como Deus vai dar a nós ministérios, que é o tema dessa escola, sem dons? E nós corremos o risco de ir só para os dons de poder. Mas como Deus vai pôr poder nas nossas mãos se Ele não nos der caráter? E eu me lembro de uma ilustração do irmão Ariovaldo Ramos, um pastor em São Paulo, um dos teólogos da igreja brasileira, um irmão muito, muito sério com o Senhor. E, se eu não estou enganado, o sobrenome é Ramos, Ariovaldo Ramos. E ele diz assim: imagina Deus como um ser que um dia resolve aparecer no céu. E ele põe o carão lá, é um ser gigantesco. E ele põe o seu rosto. E de uma forma que para a humanidade toda. Não é difícil imaginar essa cena. Alguma coisa aconteceu aqui no céu que parou o trânsito, que parou a televisão, está todo mundo, o mundo inteiro parou para olhar. Ai, o que é isso? Um ser gigantesco. E nós, totalmente vulneráveis. O que vai ser de nós? Se esse ser soprar, nós vamos embora. Se esse ser resolver pôr o dedo, esmaga a terra e o universo inteiro, o que vai ser de nós? E ele diz: o que é que garante que aquele ser não vai soprar ou apertar o dedo? Estamos indefesos, totalmente indefesos, vulneráveis. E ele é um ser tão gigantesco que qualquer respirada dele muda tudo aqui. Nós somos dissipados. Então ele disse assim: o que garante? Porque esse Deus está lá em cima assim. O que garante que Ele não vai apertar e usar o seu poder e sem querer nos destruir é o seu amor. Eu e você podemos olhar para Deus e saber que Ele é realmente esse ser, embora a gente não pense muito nisso, que está lá em cima e que pode apertar o dedo e esmagar o universo. Ó, milhões e milhões, bilhões e bilhões de estrelas, de galáxias aqui. Deus é esse ser. Mas que não usa o seu poder desta forma por causa do seu amor. Então, quando você crê no amor de Deus, você tem todas as respostas da vida. Guardadas as proporções, Deus vai agir assim em todas as instâncias terrenas. O que garante que Deus vai colocar um dom de poder à minha disposição e que eu não vou melar tudo, estragar tudo? É o caráter dele em nós. E o caráter dele sendo formado em nós, a Bíblia chama de santificação. Eu lembro de uma propaganda uma vez que dizia assim, uma propaganda de freios de automóvel.
Então mostrava um carro muito possante. Ele diz assim, do que adianta poder no motor sem poder de frear? Realmente, não adianta nada. Você tem um carro possante que você vai a 1000 km/h, se você não tiver poder de frear. Como que alguém pode almejar ministério? Como alguém pode se envolver no ministério? Querer dons de poder, querer manifestar o poder de Deus, sem buscar o caráter de Deus. Então nós precisamos entender que Deus espera de nós uma vida de santificação. E que isso significa termos mais do caráter de Deus. E que nós saibamos que não é na nossa força, será também na busca destes dons de Deus. Eu vou agir com sabedoria. Eu vou agir com sabedoria com meus filhos, eu vou agir com sabedoria com o guarda da esquina, com o atendente do bar, eu vou agir com sabedoria com o assessorista, com o funcionário. Minha vontade era de fazer ah, meu Deus, ele aprontou de novo, minha vontade... Não tem problema, Senhor, dá-me sabedoria. Como é que eu vou agir? E aí o Senhor vai mudando a nossa forma de ver as coisas. E nós vamos tendo interferências de Deus na nossa vida no dia a dia, no trabalho, na empresa, na família. E a sabedoria do Senhor nos leva a tomar atitudes de santos, santos de Deus. E alguém pode olhar para o pastor Sócio, gente, eu fiquei olhando o pastor Sócio no aeroporto, que mansidão, que homem santo, que coisa linda. Oh, Jesus, que coisa linda. Eu quero ser como o pastor Sócio. Você já está sabendo um pouquinho de como é isso por dentro. Para cada um de nós, é uma total dependência do Espírito Santo de Deus, irmão. Espírito Santo, dá-me dom de sabedoria, em nome de Jesus. Sim. Qualquer momento de tribulação, de dificuldade, a reação nessa situação. É isso mesmo. É exatamente nesses momentos que Deus vai trabalhar em nós e nos acrescentar coisas. Até Jesus foi assim. Jesus cresceu em graça e conhecimento. Jesus passou todas as coisas que um adolescente passa. Aprendendo dos pais, vivendo na sociedade, sendo criticado por alguém. E até no ministério. Acusado pelos fariseus, cercado por aquela turba lá de saduceus. E Jesus teve que manifestar mansidão, humildade. E ele, como homem, cresceu nestas coisas. A sabedoria é um dos presentes que recebemos de Deus. A sabedoria é um atributo de Deus. E o evangelho do Senhor Jesus Cristo é sabedoria para nós. Por isso, um crente de verdade, ele vai estudar a palavra, porque o evangelho é a verdade de Deus. Assim, Jesus disse que eu posso. Pronto, isso é o suficiente para você ter dado 1000 respiradas. O sangue quente ia embora. Ele falou assim, eu não vou reagir assim. Uma sentada dentro de casa, com a boca calada, fechada, muda tanto. Você senta na poltrona, respira fundo e fala assim, dá-me sabedoria, Senhor. E Ele agirá. Segundo dom que nós vamos ver aqui, o dom do entendimento, é a palavra hebraica biná. Em Daniel capítulo 2, verso 21, nós lemos assim, Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. É Ele quem dá sabedoria aos sábios e o entendimento aos entendidos. A Bíblia faz uma distinção entre sabedoria e entendimento. Segundo os dicionários, sabedoria, entendimento é a perícia,
competência adquirida por uma pessoa através da experiência e educação. Crença verdadeira justificada, que envolve processos cognitivos como percepção, experiência, educação. Pode ser usada a expressão compreensão. Agora veja esta frase aí. Você está sem apostila, Beto? Enquanto a sabedoria é a virtude de saber o que fazer com o que se sabe, o entendimento é a operação da mente na compreensão do que se recebe. Enquanto a sabedoria é a virtude de saber o que fazer com o que se sabe, o entendimento é a operação da mente na compreensão do que se recebe. Eu me lembro que 8ª série para mim, 1º ano do 2º grau, foi uma tribulação. Eu sentava na aula de química, de física, de matemática, eu não entendia nada. Eu entrava na prova, meu Deus, eu não sei nada disso. E foram os 2 anos que eu tomei bomba. Claro, eu não consegui entender nada. Você não entende nada. E aí eu mudei de escola, fui para uma escola particular, estudar de noite, fui trabalhar de dia. E eu não estudava durante o dia. Eu não ficava tão assim, ligado em... Eu apenas assistia a aula. E eu assistia a aula e falei assim, como é que eu não aprendi isso lá atrás? E sentava, fazia as provas, respondia, terminei. Deus, não estou entendendo, por que eu... Gente, essa matéria... Não é que eu fui para uma escola fraquinha, não, eu fui para uma escola do mesmo nível. Mas, meu Deus, o que... Porque eu não tinha o entendimento da fórmula, eu ficava tentando decorar uma fórmula. Não adianta. Agora, se você entende o mecanismo, pronto, você não precisa decorar mais nada. Tem pessoas assim, que você fala, ah, tá. Aí amanhã, ela está cometendo o mesmo erro. Aí você explica de novo, não, isso é aqui, por isso, por isso. Aí depois, de novo, é o mesmo, a pessoa nunca entende isso. Um chefe, meu Deus do céu, um chefe de departamento não é nada. Que pode... Pede a pessoa para explicar de volta. Me explica de volta. Ah, não, entendi. Mas realmente, e às vezes a explicação de volta te dá um desânimo, porque você fala assim, meu Deus, não entendeu nada. Eu lembro uma vez que alguém falou que estava contratando uma funcionária, e a funcionária muito simples, humilde, falou assim, a moça falou assim, quanto que vai ser? Quanto que você está pedindo para esse serviço? Depende, dona. Compenso ou sem penso? Como assim? Não, olha. Se a senhora chegar e falar assim, hoje faz arroz, feijão e tutu. Arroz, feijão e carne moída. Aí eu faço. Aí é mais barato. Agora, se a senhora falar assim, decide aí o que é melhor para o almoço hoje. Aí é mais caro. Aí é compensa. Alguém te leva na frente do computador e fala assim, olha, se você precisa imprimir, aperta aquele botão ali, está vendo aquele lá? Ó, clica. Ó, imprimiu. Pronto, já sei. Mas, olha, a próxima vez que ele estiver sozinho no computador, é provável que aquela pessoa, se ela não compreendeu, eu falo assim, meu Deus, onde é? Eu sei que tinha que apertar um lugar. Onde que é? Se mudar a tela... Acabou, não sei. Ah, deve ser aqui, delete, ó. Tem muita gente. Tem pessoas que têm uma certa dificuldade no primeiro momento entender alguma coisa. Sim. Ela leva, às vezes, mais de uma aula. Sim.
Não, eu vou dizer mais, Fátima, não tem pessoas, não. Todos nós. Senta um engenheiro de física aqui, ó, um físico, um químico aqui, vai me explicar algumas coisas. Desculpa, moça, eu não entendi isso aí. Todos nós. Isso não é uma crítica a algumas pessoas. Todos nós, em distintos níveis, circunstâncias, vamos ter dificuldade de entender as coisas. E no momento em que a gente precisa entender alguma coisa, a gente precisa se lembrar que o dom do entendimento é uma dádiva que vem de Deus. Deus, faça-me entender isso daqui. Eu lembro, há pouco tempo atrás, o Azaf estava falando, eu fui estudar uma matéria que é um negócio que eu nunca tinha visto lá na escola, eu tinha que operar um software que eu nunca tinha operado na minha vida, e ele passou a semana atribulado, que não deu conta. Assim. E ele disse, Senhor, dá-me entendimento disso daqui. E se abriu. Muita gente não sabe que precisava ter tido entendimento. E que entendimento é uma dádiva de Deus. Deus dá o entendimento. E sem entendimento, eu posso até arquivar no meu almoxarifado de informações muitas coisas. Mas como eu não tive entendimento delas, na hora de tomar decisões, eu posso até pedir ao Senhor, Senhor, dá-me sabedoria. Oh, Deus, dá-me sabedoria. E aí mas eu fiz tudo errado de novo. Porque você nunca tinha entendido para que era aquela informação, aquele princípio, aquela experiência. Aquilo que você viu acontecendo, você não entendeu o que era aquilo. Mas se houver entendimento, você terá estocado na sua memória, nas prateleiras do seu coração, uma série de verdades de Deus, de experiências que Deus permitiu você ter, que você entendeu aquilo, e que agora você vai usá-las com sabedoria, porque você teve entendimento. Tem muita gente tentando salvar o casamento. Então tá bom, então vamos de novo. Então vamos começar de novo. E aí vai, e daí a pouco, olha, já está tudo de novo ruim, aí de novo aquela pessoa está tudo com problema de novo. Por quê? Porque nunca entendeu o que é um casamento. No dia em que aquela pessoa entender o que é um casamento, acabou. Ela vai vencer. Ela vai buscar o socorro correto. Tem gente que nunca entendeu o que é uma igreja. E a pessoa vive atribulada de problemas, às vezes ela tem conflitos com as pessoas, às vezes ela vai embora chateada, amargurada, ferida, magoada, só porque nunca entendeu o que é igreja. Senhor, eu nunca tinha visto assim. E é Deus quem dá o dom do entendimento. Quanto atrito, quanta falta de paz, de paciência, porque alguém não entendeu. Eu lembro certa vez que eu pensei e senti uma coisa de uma determinada pessoa, eu falei assim, não é possível, Deus. Que coisa, que coisa. E aí, dias à frente, Deus me deu a oportunidade de sentar com aquela pessoa e ouvi-la. E aquela pessoa me contou de uma enfermidade que eu não tinha a menor noção que ela tinha. E aquela pessoa me explicou o que acontece com ela quando a enfermidade se manifesta. Falei assim, eu preciso desse medicamento, então para isso eu preciso estar em tal lugar, tal hora, eu preciso desse controle, tal hora, eu preciso fazer isso, eu preciso... Assim, Deus, eu entendi por que ele estava agindo daquele jeito. Me perdoa ter julgado aquele irmão tanto. Agora eu estou entendendo como é a vida daquele irmão. A palavra do Senhor diz assim que Jesus tomou um medicamento muito caro. E no final do período, o médico disse, não adiantou nada. Meu Deus do céu. E aí ela encontrou com outro médico que falou assim, não, mas eu sei o que é isso. Esse medicamento, ele faz com que o seu corpo pegue estes elementos aqui e opere desta e desta forma.
Mas você tomou o medicamento para o seu corpo pegar o elemento. Na hora que o corpo foi pegar o elemento, não tinha o elemento. Então, o final do tratamento foi nulo. Não é que o remédio não funcionou, não é que o seu corpo está com problema, é porque você precisa primeiro cuidar de ter esse elemento no organismo. Depois é que você faz com que o corpo pegue aquele elemento. Interessante, porque a sabedoria é assim. Tem gente que vai pedir, mas eu pedi sabedoria do Senhor, eu pedi, olha aí, agora estragou tudo. Por que Deus não me deu? Não é que Deus não te deu sabedoria, não. É que primeiro você precisa ter entendimento. E aí nós vamos ver outras coisas, como por exemplo, conhecimento. Como é que eu vou ter entendimento se eu não tenho o conhecimento? Como é que eu vou pedir ao Senhor que me faça agir com sabedoria se eu não entendi? Gente, aquele médico é louco. Aquele médico é doido. O sujeito é esganado, o sujeito é que coisa... Eu não entendi nada que aquele cara aprontou. Oh, que absurdo. E dependendo de como for a circunstância, está sujeito a ir lá e falar assim, qual que é, cara? Cala aí. Eu não entendo também a situação dele, e aí eu também me envolvo numa falta de sabedoria. Mas se eu tiver entendido o que aconteceu com aquele médico, ele estava operando sem mansidão, ele estava operando sem sabedoria, provavelmente ele não tem o Espírito Santo vivendo nele. Eu estou entendendo, Senhor, o que está acontecendo. Eu nem vou julgá-lo, porque eu estou entendendo que eu também estou susceptível a essas mesmas coisas. Eu estou entendendo. Porque eu tive entendimento, o Senhor pôde ir lá em Bauru, falou assim, lembra do médico? Lembro. Eu poderia falar assim, que médico? O que tem? Tem nada a ver com agora. Gente, que médico? Não tem nada a ver médico. E pronto. E o que eu quero deixar mais forte aqui, irmão, é que entendimento não é uma capacidade que você deveria estar com ela. Mas eu nunca estudei numa escola boa. Mas é porque eu sofri muito, viu? Não, irmão, fica tranquilo. Entendimento não é alguma coisa que você tinha a obrigação de ter. Entendimento é um dom de Deus, que hoje eu e você estamos aprendendo. Peça que Ele dá liberalmente. Às vezes é como a Fátima falou aqui. Por favor, me explica de novo. Senhor, eu ainda não tenho entendimento disso. Mas o Senhor vai me dar entendimento disso aqui. E o Espírito Santo traz entendimento, porque o texto é claro. Deus dá entendimento a quem busca. Enquanto a sabedoria é a virtude de saber o que fazer com o que se sabe. O entendimento é a operação da mente na compreensão do que se recebe. Em Deuteronômio 4, nós vemos que isso é um dom de Deus. Guardai-os, observai-os, porque isso é a vossa sabedoria e o vosso entendimento. Aí nós aprendemos que é impossível você receber entendimento sem a lei de Deus no seu coração. Um ímpio entra na igreja e ele não entende nada. Esses crentes são loucos, são doidos, fica cantando, levantando mão, chorando, orando. Meu Deus, eu quero voltar naquele lugar nunca mais. Que coisa, não tem nada a ver comigo. Que loucura, meu Deus. Porque não tem entendimento. Olha o que a pessoa, olha o que o Senhor diz aqui. Efésios 4:17. Portanto, testifico no Senhor para que não mais andeis como andam os gentios, na verdade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Aí você vai entender. Aí você vai entender o seu familiar. Eu estou entendendo meu familiar. Não é que o diabo, não é que ele... Eu estou entendendo que ele não tem condições, porque ele está entenebrecido no seu entendimento. Então eu vou amá-lo. Eu vou orar por ele de outra forma. Eu estou entendendo. E esse entendimento é um dom que vem de Deus. Agora, duas questões, dois detalhes, irmãos, muito fortes para a gente encerrar. O primeiro diz respeito à sabedoria. Nós começamos a ler o texto em Tiago 3, 13 a 18. Quem dentre vós é sábio e entendido?
mostre pelo seu bom procedimento as suas obras. Primeira coisa, Tiago está falando de sabedoria, de entendimento e de relacionamento. Mas se tendes amargo ciúme e sentimento faccioso em vosso coração, isso está falando de relacionamento. Não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há ciúme e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Irmão, se você quer crescer em sabedoria, saiba que Deus vai te envolver em relacionamentos. Tem uma expressão que alguns dizem aí no mercado, assim: queres conhecer Juanito? Dá-lhe um carguito. Quer conhecer o caráter de alguém? Põe ele numa posição de destaque. Ali você descobre o caráter do indivíduo. Você quer ver se alguém vai produzir atrito ou não? Caráter distorcido ou não? Põe ele para se relacionar com alguém. Muita gente chega na igreja, é uma cara de anjinho, que coisa linda que a pessoa... Meu Deus, basta ter um pouquinho mais de tempo e de relacionamento que surge todo tipo de atrito. Que coisa impressionante. É assim no casamento. Não foi com essa pessoa que eu casei, não. Porque no relacionamento aflora as condições perfeitas para Deus tratar o nosso caráter. Aonde teremos que ter sabedoria. E para termos sabedoria, precisaremos pedir ao Senhor entendimento das coisas. Como é uma mulher? Como é uma esposa? Como é um marido? O que acontece com aquele marido? Como foi que ele viveu? O que ele recebeu? Como eram os pais? Quais são os medos desta pessoa? Quais são os temores? Quais são as limitações desta pessoa? Nós precisamos buscar de Deus entendimento. Aí você vai assim, gente, eu estou entendendo por que essa pessoa é assim. Eu estou entendendo por que essa pessoa nunca chega na hora, atrasa toda vez. E não é para só aceitar, é para ser um canal de Deus para aquela vida. Agora eu estou entendendo. Senhor, eu estou orando por aquela pessoa. Não é mais para ela não ser assim. Eu estou orando para que aquelas coisas que a fazem assim, serem tocadas pelo Senhor. Vem entendimento. Então, sabedoria está relacionada com relacionamentos, comunhão, convívio. E no caso do entendimento, é o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Igualmente vós, maridos, vivei com elas, com... O que está escrito aí? Entendimento. Deus está dizendo que a esposa, que a mulher, é um caso tão sério que você precisa fazer uma escola de entendimento. Você está achando que não é? Pergunta um marido de 50 anos de casado, Beto, você não tem 50 anos de casado, não? É que não tem ninguém de 50, Beto. Ó, tem aqui, ó. Quantos anos, irmão? Você vai ter que saber certo, porque senão... 50 anos e 8 meses. Você já alcançou a total compreensão, o entendimento? Eu acho que não. Não. Irmãos, fora a brincadeira, porque de igual forma é a mulher para entender a cabeça do homem. São dois seres completamente distintos. E todo casamento frustrado
é frustrado por uma única questão. O cônjuge não compreendeu o outro. Não compreendeu nem o que é casamento. Porque se compreender, se torna mais um caso de casais que viveram 50 anos e que podem te dizer, nós enfrentamos isso e vencemos, nós enfrentamos isso e vencemos, nós enfrentamos isso e vencemos. Enfrentamos tudo o que se separou enfrenta. Mas venceu, porque Deus deu o entendimento, que o fez agir com sabedoria. Eu estou entendendo por que ela age assim, eu estou entendendo por que ele age assim, eu estou compreendendo essa circunstância. Não buscar a verdade própria, buscar a verdade de Deus. Se é que existe verdade própria, mas é o nosso termo, né? Mas quando ela olha para mim, eu já sei às vezes o que ela quer. Não precisa nem falar. Quando olha, já sabe. Às vezes ela fala, pode sim. Eu, sem falar para ela, É. é vídeo da convivência. Agora, olha aqui, irmão. Dando a honra à mulher como vaso mais frágil e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Meu Deus do céu, se eu não tiver entendimento, nem minhas orações são respondidas. E, de fato, existe muito homem, muito marido, que nunca vai saber por que não deu certo na vida, por que não prospera, por que não... que a vida é um negócio assim... Muitos deles é porque nunca tiveram entendimento de quem é a sua esposa, de como ela é, de como é o lar, do que é um casamento. Isso é muito forte, irmão. Por isso eu e você precisamos de buscar de Deus o dom do entendimento. Entender as coisas. E Deus dá liberalmente. O que isso tem a ver com santificação? Meu irmão, se você e eu começarmos a entender melhor as coisas, nós vamos tomar atitudes tão diferentes das que nós normalmente tomaríamos. Atitudes sábias são uma só carne, sim. Tem que se entender. Nós precisamos buscar do Senhor. Senhor, dá-me sabedoria, dá-me entendimento das coisas. Eu não quero sair falando, eu não quero sair fazendo, eu não quero sair tomando decisões ou diagnósticos segundo o meu pensamento, mas dá-me entendimento. Eu quero olhar para uma pessoa e falar assim, eu estou entendendo a vida dessa pessoa. Eu quero olhar para uma circunstância e dizer, eu estou entendendo isso. Eu quero olhar para um texto bíblico e dizer, eu estou entendendo isso, Senhor. E se eu não estiver entendendo, eu vou buscar, Senhor, dá-me entendimento disso. Porque se eu tiver entendimento, eu vou guardar algumas experiências, eu vou guardar textos bíblicos, eu vou guardar verdades absolutas de Deus, eu vou estocá-las, e na hora em que eu estiver numa circunstância de decisões, eu vou ter sabedoria do Senhor, porque eu vou te pedir. E o Senhor vai ter elementos para me lembrar. Lembra-se disso? Lembra o Senhor. O que você entendeu disso? Eu entendi aquilo, Senhor. Então agora use corretamente, filho. Isso vai nos tornar mais santos. Nós poderíamos orar, Senhor, faça-me mais santo. Oh, Deus, eu quero ser mais santo. Mas Deus diz que todas as coisas dele são com inteligência, com conhecimento. É com a mente. Paulo chega a dizer assim, muda a forma de pensar que você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Eu quero isso, Senhor, porque hoje eu estou crendo que não é uma capacidade minha, é um dom disponível. E eu vou pedir esse dom todas as vezes. Talvez a nossa oração mais urgente seja, Senhor, faça-me lembrar disso, em toda circunstância, de que eu vou me assentar, respirar fundo e vou pedir ao Senhor, Senhor, eu não entendi nada. Senhor, eu preciso de sabedoria, eu não sei nem por onde começar a pensar. E estes dons
que são dons de Deus, serão dados a nós na circunstância da necessidade. E eles nos farão mais santos. Eles moldarão o nosso caráter. Deus vai dizer, eu posso colocar aquele poder na mão dele, porque ele pensa 2 vezes antes de reagir. E entre essas 2 vezes que ele pensa, ele me pede entendimento, ele me pede sabedoria. Então eu tenho ali um coração disponível, ensinável, tratável, aberto. E essa é uma característica indispensável para quem vai servir a Deus de uma forma bíblica, frutífera, poderosa, maravilhosa, que glorifica a Jesus e que abençoa vidas. Amém, meus irmãos? A conclusão dessa aula é uma das coisas mais simples do Evangelho do Senhor Jesus. Eu não preciso ser nada, eu não preciso ter alcançado nada, eu não preciso levar peso nenhum, eu simplesmente preciso ir para diante do Senhor e dizer, Senhor, eu me rendo ao Senhor, eu dependo de Ti. Amém? Obrigado, Senhor, por este dia. E nós fazemos esta oração. Que o Senhor nos livre de uma vida agitada, corrida, estressada, ou com valores errados, e que nós tenhamos condições de, em toda circunstância, parar e pedir ao Senhor, dá-me entendimento, dá-me sabedoria. Em nome de Jesus. Que isso seja uma marca evidente no caráter, na personalidade de cada um de nós. Porque nós verdadeiramente queremos Te honrar, queremos Te servir, queremos ser canais, líderes, ministros do Senhor nesta terra, enquanto vivermos, porque Te amamos. Em nome de Jesus nós Te oramos. Amém, Senhor Deus. Amém, Senhor.